Festa de Natal convida MyFest Online. Bebatril convida Edu e Paulo. Apoio Cidade de São Paulo.
Essa música foi Batucada, surgiu do Marcos Valle, e agora um clássico da bossa nova, Fotografia.
Festa de Natal, MyFest, online. Gudino Miranda na bateria, Victor Cutlato no contrabaixo, Paulo Oliveira, flauta e sax, Edu Paz, guitarra, Beba Zanettini, piano, Beba Trio convida esses dois super amigos.
pintada. Yara. Ah, só um segundinho.
Festa de Natal convida MyFest Online. Bebatril convida Edu Paes, Paulo Oliveira. Nós tocamos, essa música que acabamos de tocar, ela chama Iawarete, que na uma língua indígena quer dizer, é o nome que se dá à onça pintada. E esse foi o penúltimo lançamento do Bebatril, e está nas plataformas digitais.
Então, antes da gente finalizar, gostaríamos de agradecer o convite do MyFest. É sempre um prazer participar desses eventos aqui. Agradecer a toda a associação do Brooklyn, que sempre prestigia o nosso trabalho. Agradecer ao Luiz Delfino, curador, que traz um monte de artistas aqui, né, nesses eventos. Super importante nesse momento de pandemia, que os artistas estão com poucas opções de trabalho, né? E agradecer a Adriana Belic, produtora também, o William, que está aqui dando um suporte para a gente, toda a equipe que está de filmagem, de sonorização, obrigado a todos. E é isso aí, vamos terminar com uma música pedindo melhores blues, melhores dias.
Festa de Natal convida MyFest Online. Estamos aqui com o Beba Trio, convidados o Paulo e o Edu, e gostaria de fazer essa questão dizendo como é que o instrumento se apresentou para cada um desses músicos. Então, no meu caso, tínhamos piano em casa, né? Minha mãe, ela ganhou o piano quando era mocinha e é o típico caso daquela moças que tocaram piano, fizeram conservatório, estudaram e depois que ela se formou, ela tocou um pouquinho, mas nunca teve uma atuação profissional de piano. E o piano foi para a nossa casa lá e ficou um bom tempo, ele estava lá à disposição. Então eu tinha o costume de brincar. No primeiro tempo comecei a brincar com o instrumento, comecei a mostrar um certo interesse na música. Aí depois fiz aulas e aí a coisa foi indo assim, né? Mas isso começou na infância e foi indo aos poucos, né? Mas foi na adolescência mesmo que eu resolvi ter aula, estudar, comecei a estudar e tocar com os amigos, e aí aos poucos foi virando músico, né? Vamos fazer a higienização, porque os protocolos são rígidos aqui. Edu? Edu. Bom, no meu caso eu sou o que a gente poderia chamar de músico de rua, né? Porque eu aprendi na rua mesmo, assim, comecei a tocar, que tinham umas pessoas que tocavam e na rua de casa, molecada, a gente se juntava e um ia passando um pouquinho a informação para o outro, mas claro que isso aí era nada muito sofisticado, né? Depois, com o tempo, daí eu fui estudar mais profundamente. Mas o que eu penso agora é que daquela garotada que aprendia, né, que ficava tentando aprender coletivamente, eu fui o único que acabou seguindo a carreira mesmo, né? Então, tem algum momento que você é mordido pela música, e aí as coisas começam, você vai trilhando o caminho, né? Então, eu comecei na rua com a garotada, mas aí depois fiz faculdade, fui estudar mais profundamente, né? Você quer que a gente higienize? O Dino e depois o Vitor, depois o Paulo. Isso. Acho que, assim como todo mundo, né, eles não falaram ainda, mas meu primeiro contato foi de maneira muito natural. Meu pai, ele era percussionista numa escola de samba aqui em São Paulo. E desde que eu era na barriga da minha mãe, assim. Então, quando eu ia lá, ele sempre me levava, era um ambiente muito tranquilo. E aí são 200, 280, às vezes mais, não sei, hoje em dia. Mas percussionistas tocando simultaneamente, assim. Acho que, igual o Edu falou, acho que foi ali que a música me mordeu, assim, desde de pequeno. Aí quando eu vi, já estava batucando em sofá, batucando em panela, batucando onde desce. Até o momento que eu falei, não, quero estudar, me bota na escola. Aí meus pais me colocaram e desde então não parei mais. Fiz aula com esses 2 mestres aqui na faculdade, aprendi muito e é isso, não larga mais, né? Obrigado. Bom, o meu início foi bastante interessante, que um tio meu estava com o filho dele, comprou o baixo, comprou o amplificador para o filho dele, e aí o filho dele tocou por 2 meses e falou, quero isso não. Aí o pai dele chegou para mim, ei, você quer tocar baixo? Eu tinha 13 anos. Aí falou, eu só respondi, o que é um baixo? Aí ele falou, tó. Aí eu peguei o baixo, tocava de qualquer jeito, até que eu tive aula pela primeira vez, com 14 anos, um pouquinho depois. E o meu professor gostava muito de estudar, muito estudioso.
E desde então, só toquei. Tocava na escola. Aí depois que eu saí da escola, fui fazer uma faculdade nada a ver. Aí continuei tocando. Aí fui pra Marinha, continuei tocando. Fiz um monte de coisa que não tinha nada a ver com a música. E aí falei, não, chega, eu quero tocar. E aí eu comecei a fazer a faculdade, foi lá que eu encontrei o Godino, encontrei esses 2 professores incríveis. Aí tive a oportunidade de encontrar o Paulo. Mas foi basicamente muito inesperado o começo, né? Só que agora eu não largo mais, não tem como. Então, no meu caso, assim, não havia nenhum músico na família, né? Então as coisas aconteceram assim por vias assim bem tortuosas assim, né? Eu comecei tocando um pouco de violão. Tinha um primo meu que gostava muito dos Beatles, ele me ensinava as músicas dos Beatles e tal. Eu ia tocando violão e tal, mas não era uma coisa assim que me apaixonasse. Aí um amigo meu uma vez estava com uma flautinha de bambu, me emprestou, né? Eu digo, deixa eu ver como é que tira som desse negócio. Pode levar para casa e tal. Aí eu comecei com aquela flautinha de bambu e depois, logo em seguida, eu descobri que eu tinha uma tia-avó minha que guardava uma flauta que tinha sido do meu tataravô. Uma flauta antiga pra caramba, lá do século XIX e tal, né? E aí eu peguei aquela flauta e, sabe, busquei encontrar as notas naquilo e foi dali que começou mesmo, né? Aí eu fui buscar um professor e ele falou, olha, você está querendo andar no trânsito de Calhambeque, essa flauta já está muito antiga. Aí consegui comprar uma flauta mais moderna e assim foi indo, né? E os estudos, claro, eles vieram de uma maneira também natural, fiz faculdade e enfim, né? Aí você está tocando com outras pessoas, né? Isso tudo vai impulsionando para que a gente busque sempre um aprimoramento, né? Naquilo que a gente está fazendo. Enfim, e é claro que isso faz bastante tempo, né? Esse ano está fazendo 45 anos de música profissional, né? Eu digo, meu Deus, olha para trás, tudo isso. Eu digo, pois é, mas vem um de cada vez, né? Um aninho de cada vez. E faria tudo outra vez se preciso fosse, meu amor. Acho que é isso. Beba, agora falar um pouco sobre o projeto Beba Trio. O Beba Trio, convidando o Edu e o Paulo. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Então, o Beba Trio foi formado em 2019, na verdade, finalzinho de 2018, mas a gente começou a tocar, fazer os shows mais em 2019, né? E nós tínhamos essa vontade de tocar nessa formação, que é uma formação típica da música brasileira, da música instrumental brasileira, muito comum nos trios de bossa nova dos anos 60, como Tamba Trio, Zimbo Trio, né, então o grupo surgiu desse impulso e da facilidade também de trabalhar nesse formato trio, que é um formato mais ágil, consegue se organizar mais fácil e consegue, vamos dizer, circular com mais facilidade. Mas é inegável que é super interessante juntar mais músicos na banda, porque o som cresce pra caramba, a gente cresce em timbres, cresce em influências, cresce em tudo, né? Você mesmo comentou agora depois do show. Então, o Beba Trio está aberto a projetos, né? Então a gente está gravando já gravamos vários singles, lançamos vários singles, mas todos eles com algumas participações. Então essa é a ideia mesmo. O trio é um núcleo básico, assim, mas a ideia é trabalhar com outros músicos, né? Acho que vale também uma experiência que eu acho que vale a gente deixar claro aqui, que o Marcelo Beba Zanettini, em 2009, conheceu uma cantora pelo MySpace. Então, a associação encampou esse projeto do Beba no sentido de acompanhar e, depois disso, criou uma relação de uma plataforma internacional entre o Beba Zanettini com a Eva Yagun e o Manuel Sasek, em Berlim, onde eles vieram para os eventos do Brooklyn, para os festivais, e depois o Beba fez uma carreira, uma turnê internacional lá com a Alemanha. Queria que você falasse um pouco essa experiência, agregando a experiência do Paulo e do Edu nesse momento, nesse show aqui agora com a gente, na festa de Natal, Convida My Fest Online. Bom, no caso desse intercâmbio Brasil-Alemanha, que a gente estabeleceu juntos, né, com
o Mayfest e o Brooklyn Fest, que também possibilitou, recebeu, né, a Eva e o Manuel numa primeira vez, numa segunda, e isso foi parte de um processo que a gente foi construindo juntos, né? Essa parceria, e essa parceria continua, né? Esses dias eu estou gravando, esse semestre a Eva está gravando um novo CD, e estou gravando vários pianos do novo disco dela, tal. Acho que até o Gudino vai entrar nessa história também. E bom, aqui com os dois, tanto o Paulinho como o Edu são amigos, né? Que a gente tem, assim, antes de tudo, são amigos, né? Então, e sempre pessoas muito boas de trabalhar, né? Porque eu acho isso importante. Às vezes a gente vai tocar com músicos que são excelentes músicos, que o som rola, tudo certo, mas às vezes não é, a relação humana não é tão fácil, não é fluente, né? E às vezes a gente até toca pior por causa disso, porque a gente não se sente à vontade tocando com pessoas. E aqui são amigos, são pessoas muito generosas, ambos, então tem a amizade, tem a admiração pelo trabalho que eles fazem, tem tudo isso aí em jogo, né? Aí, Edu, fala um pouco dessa experiência de tocar com eles, depois o Paulo. Aê, Vitor, valeu. Quando o Beba, um pouquinho antes desse show, no começo do ano, a gente fez a gravação, né, de um single. O Beba Trio me convidou. E, na verdade, quando me convidou, foi uma grande alegria, né, para mim, porque tocar com essa cozinha é sempre... É só bater o pênalti, né? Porque o resto vocês fazem. Assim, é muito fácil, assim, né? Então... E a gente se dá muito bem tocando, foi como o Beba falou, porque a gente tem, além de tocar, de ter as mesmas influências, né, as mesmas origens, ter gostos musicais, formação muito parecida, a gente se dá bem pessoalmente também, né? E essa garotada aqui que está chegando, tocando muito, assim, né? Então, para mim, foi uma grande alegria participar. E juntando agora com o Paulinho, que Paulinho também já fizemos outras coisas em outras formações, e também a gente tem, né, essa relação pessoal também. Então foi uma alegria. Para mim foi basicamente divertido tocar e gostaria de fazer isso muitas vezes. Então, né, esse trabalho assim com o trio é quase que uma continuidade assim de muitos outros trabalhos, né, que a gente tem feito, né, Beba, desde lá de 2008 que eu produzi um disco de composições minhas, e aí pela primeira vez a gente tocou junto e tal, o Beba fez uma participação muito importante naquele disco, a gente tocou uma música assim que até hoje eu gosto muito de ouvir e tal, eu digo, nossa, o Beba tá tocando pra caramba nesse disco. E aí vieram muitas coisas, produções que a gente fez junto, trabalhos, né? Mesmo o Canto da Areia, né? Que a gente produziu junto e tal, tive a oportunidade de gravar muita coisa no estúdio que eu tenho em casa e tal. Então, sabe, tocar mais com essa formação do trio, faltava o Vitor, eu não tinha tocado com o Vitor ainda. Agora não falta mais nada, então, né? E aí tá, nossa, é só alegria, né? Como todo mundo falou, assim, né? Tudo muito fluido, muito tranquilo, né? Muito, quer dizer, quando tem essa fluidez, né? Na relação, né? Entre as pessoas, aí a música vai que vai, né? Protocolo. Beba, eu e o Edu e o Paulo, é o seguinte, eu tenho uma pergunta que é assim, o que você como professor agrega na obra do músico e o que a obra do músico agrega na vida do professor? Essa pergunta é boa. Puxa vida, aqui eu posso pensar e fazer, eles respondem primeiro. Protocolo? Protocolo. Eu vou colar, eles falam, depois eu vou Eu acho muito bom quando as duas coisas não se dissociam, né? Quando você é um professor atuante, musicalmente falando, e você, como músico, é um professor, né? Porque elas se completam. Então, eu acho que
Hoje em dia eu não saberia colocar uma divisão clara, porque muito do que eu falo para os meus alunos são de coisas que a gente não aprende num livro, a gente aprende aqui, tocando, a gente aprende no palco, a gente aprende tirando o repertório, a gente aprende errando, né? Quando a gente comete erros na preparação do show. Essas coisas são muito importantes e elas estão no dia a dia da aula. Então, eu não consigo mais separar as duas coisas. E, por outro lado, a gente aprende muito quando ensina. A gente aprende mais do que ensina. Então, a prática pedagógica, eu tenho certeza que me faz um músico melhor. Então, nesse sentido, eu não consigo ver essa separação clara de uma coisa e de outra. Então, como bem falou o Edu, né, essa separação assim, ela praticamente não existe, né? Na realidade, quando a gente se dispõe, né, a passar, né, conteúdo, na realidade não é simplesmente conteúdo. Se fosse para passar simplesmente conteúdo musical para as pessoas, basta fazer uma seleção de bons livros, vídeos que se tem hoje em dia e tal, né, e a pessoa teria o acesso à informação. Mas na realidade o que se passa também é a experiência, né? E essa experiência é uma coisa que nessa transmissão, né, ela acaba sendo uma troca e também uma visão da gente mesmo, né? Porque acho que todo músico que leve a música assim, com alguma seriedade se coloca sempre no papel de aprendiz, né? Não tem essa coisa, agora eu estou no ápice, não preciso aprender mais nada. Não, você precisa estar sempre aprendendo, né? Hoje, assim, ter tocado aqui, né, foi um aprendizado, né? Essa experiência é única e ela enriquece, né? Então, no caso do contato com um aluno, você vai, né, beber dessa fonte de experiências para fazer com que a transmissão, né, desses conteúdos, né, e desse conhecimento, ela tenha algo de vivo, né, e não simplesmente alguma coisa de letra morta num papel, assim, né, um manual, como do Carbem. Não tem isso, né, na realidade tem sempre um sentido de aprendizado, né, algo assim que a gente se coloca, né, como eu falei, né, com um papel de aprendiz. Então, se alguém vendo querer aprender com você, você se coloca, né, no papel dessa pessoa também, né, que está querendo, né, se aprimorar e tal. Então, aí, dessa maneira, eu acho que esse contato ele é mais rico, né? E aí, Beba? Olha, eu acho que esse grupo, né, o Beba Trio, é fruto dessa convivência entre gerações diferentes, né? Então, isso é super enriquecedor, né? Eu acho que para todo mundo, porque a convivência que nós tivemos, por exemplo, eu e o Edu trabalhamos lá na FAAM, o Edu continua, eu não. Mas foram muitos anos convivendo com diferentes gerações, né? E eu acho que a gente vai passando o tempo, a gente vai também se tornando melhor professor, né? Porque a gente vai aprendendo a ser um melhor professor. Agora, é isso que eles falaram, essa convivência pode gerar muitos frutos, se você consegue estabelecer um relacionamento interessante, né? Assim, com todos. Eu diria que é uma experiência essa experiência que eu tive esses anos todos sendo professor e conviver com gerações. A gente está falando de música, mas não é só de música. A gente está eu como professor aprendi muito em outros aspectos humanos, né? A gente se torna uma pessoa mais flexível, porque a gente convive com gerações mais jovens. A gente aprende muito com novas maneiras de enxergar o mundo, né? A gente se recicla o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está em contato com novas energias, com novas visões de mundo, e não cristaliza, né? Eu vejo, por exemplo, tenho amigos da mesma idade que eu vejo que tem às vezes uma visão um pouco conservadora do mundo. Eu acho que talvez se eu não tivesse tido essa convivência desses anos todos com os mais jovens, talvez eu também estaria pensando da mesma maneira, não sei. Então, acho que existe um aprendizado musical, sem dúvida, né, que a gente aprende juntos, né? Não é aquela coisa do professor, eu ensino, vocês
vocês ensinam. Vocês ouvem o que eu vou falar e aprende aí. Não é bem assim. A gente vai construindo conhecimento junto e vai... Mas tem também a coisa da aprendizagem humana, né? Assim, de se tornar uma pessoa melhor com a convivência com os mais jovens e se trocando e crescendo juntos, né? É bom deixar sempre claro que os eventos, os festivais do Brooklyn, realizado pela Associação dos Empreendedores e Moradores do Brooklyn, tem sempre os eixos que são fundamentais, que é a empatia, a convivência e o compartilhamento. Eu acho o trabalho do Beba Zanettini, o trabalho do Beba Trio com o Edu e com o Paulo, criam esse ar de convivência e compartilhamento e são a essência e importância da música brasileira. Eu acho que o trabalho que eles fizeram hoje mostra a capacidade da música brasileira e da cultura brasileira. Então, eles são um retrato vivo de que se acredita na cultura, na educação, no conhecimento, na ciência, no professor, no aluno, no aprendizado, para a gente viver num mundo mais compartilhado e com mais convivência. Então, o evento, a festa de Natal, convida MyFest Online, agradece a presença de Beba Trio, Edu e Paulo, Vitor e Gudino, muito obrigado. Márcia de Janiquian, presidente da Associação do Brooklyn, agradece a vocês. Muito obrigado.